Olá pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos para que a gente possa desfrutar de momentos de estudo, momentos agradáveis, onde a gente pode matar um pouco as nossas saudades, não é mesmo? Para quem não me conhece, meu nome é Ângela, eu faço parte do grupo de estudos espírita Amor e Paz de Atibaia. E como nós estamos com esse processo da pandemia, estamos aqui fazendo as nossas aulas, que na realidade são encontros gostosos, onde a gente pode estudar um pouquinho sobre a questão mediúnica, né? Então hoje a gente traz temas que estão englobados no primeiro mediúnico, tá bom? Boa noite, Cris, seja bem-vinda, gostoso você por aqui. Nós estamos aguardando o pessoalzinho chegar para que a gente possa iniciar o nosso estudo gostoso da noite, não é mesmo? Como é que foram a semana, turminha? Tudo tranquilo? A nossa aula é gostosa porque é uma aula informal, onde a gente pode fazer perguntas, a gente pode tirar um pouco de dúvidas e a gente pode, através desse canal, reforçar todo o nosso processo espiritual, né? Não deixando para o ano que vem, porque provavelmente esse ano vai ser difícil a gente ter aula, não é mesmo? Oi, Ana, tudo bom? Que bom ter vocês aqui. Nós tínhamos prometido para vocês que quarta-feira a gente iria abrir a casa todas as quartas-feiras. A semana passada eu estive lá, né? A gente ainda fez alguns atendimentos, mas infelizmente por nós entrarmos novamente na faixa vermelha, tivemos que suspender. Vamos esperar mais 15 dias e, se assim Deus o permitir, a gente volta a abrir novamente a casa nas segundas-feiras à noite, como a gente estava fazendo para os trabalhadores, e na quarta-feira já para público. E se Deus quiser, a gente abre também na terça, onde a gente pode, com cautela, com toda a segurança, começar a reestruturar o nosso trabalho espiritual. Eu tô super ansiosa, né? Porque casa nova e a gente ainda não pôde fazer o atendimento real que a gente espera ter com as pessoas. Mas tudo tem o seu tempo e a gente tem que ir se adaptando a esse tempo. Mas eu tô assim ansiosa para poder ver a carinha de vocês, para poder pelo menos sorrir, nem que seja à distância, mas já ter aquele contato maior na nossa casa, onde tantas pessoas estão precisando, principalmente nesse momento agora. Muitos de nós, né, eu também, estamos sentindo muita falta dos nossas assistências espirituais. Bom, gente, nós vamos então nos preparando para esse encontro da noite. Deixando o nosso coração sereno, harmonioso. Vamos elevando o pensamento em Jesus, rogando a Ele que, através do seu amor infinito, da sua misericórdia, possa derramar a luz sobre nós, nos trazendo o bálsamo consolador, a sustentação, a força, o equilíbrio, e nos permitindo, nesses minutos de estudo, podermos fortalecer a nossa existência pelo conhecimento, sabendo como funcionam os nossos trabalhos espirituais e como o plano espiritual chega e atua sobre nós. Que a equipe de Razim, área de ensino, possa nos dar as suas bênçãos mais uma vez. Assim seja. Oi, Vivi, tudo bom, minha linda? Então, seguindo o livro mediúnico, né? Hoje é uma aula bem interessante, principalmente para todos os trabalhadores. Não é assim a questão só de quem está estudando. É uma pergunta que nunca quer calar, né? Numa comunicação mediúnica, essa comunicação é minha ou é do médium, ou do espírito que está ali sendo envolvido? Parece que sou eu que estou falando, não sou eu? Como que eu sei essa diferença? E ele aqui no livro, ele explica muito bem, no sentido assim,
nós somos espíritos e nós interagimos com a nossa capacidade espiritual e física. Então, o que é? Animar. O nosso espírito dá o ânimo. Animar, ele anima o nosso corpo. Então, ele também se manifesta através de nós, da nossa matéria. Nesse ponto, nós somos o canal da mediunidade, tanto no sentido pessoal, no nosso sentido espiritual, como no sentido das comunicações, das interferências, como a gente já vem falando, das comunicações espontâneas, das comunicações que são programadas, quer dizer, na câmara de passe nós fazemos uma invocação desse espírito, então nós somos esse canal. Como nós somos um canal pensante, nós temos um espírito que anima o nosso corpo, que dá essa manifestação, é muito comum que nós tenhamos dificuldade de saber, porque naquele momento X não sou eu mais que estou falando, e sim o espírito. Mas eu estou entendendo tudo. Nós não podemos esquecer, gente, que 99,9%, graças a Deus, dos médiuns são conscientes. Nós somos médiuns conscientes. E nós, então, temos condições de saber o que está sendo falado, de entender o que está sendo falado para nós. Nós não somos leigos, nós somos pessoas que estão ouvindo. Nós não estamos dormindo, adormecidos, entorpecidos, e o espírito está se manifestando através de nós sem a nossa interferência. Ele está dizendo, nós somos aquele espírito que está alerta. Nós emprestamos a nossa parte material para ter a comunicação, mas o nosso espírito está ali, presente, não dentro do nosso corpo. Nós não temos uma entrada no nosso corpo. Nós damos aquela aproximação onde a gente pode verbalizar o que está acontecendo. Só que para isso acontecer, ele passa pela nossa cabeça, a ideia passa pela nossa cabeça, que é o ser pensante, tá? Oi, Sara, tudo bem? Nesse ponto, quando um espírito dá uma comunicação, ele vai passar pelo nosso crivo da razão e nós vamos usar do nosso entendimento. Ele está passando uma mensagem. Nós vamos captar essa mensagem dentro do que nós conhecemos daquilo. Pensa bem, às vezes a gente fala assim, no plano espiritual as cores são muito diferentes. Tem um azul que parece azul, mas ele parece mais claro do azul, ele tem um tom do azul esverdeado. Só que nós partimos do ponto que é azul, porque nós temos na consciência a cor primária, a cor que está dando origem àquela situação. Nós vamos interpretá-la mediante o que nós vimos desse azul. Eu posso ver o azul azulado por verde, esverdeado. A outra pessoa que está do meu lado, ela diz assim, um azul clarinho, mas é azul. Dá para entender, gente? Então, nós vamos pegar dentro de uma comunicação aquilo que nós entendemos. Então, ela sempre vai ter um mínimo de interferência do nosso conhecimento, porque somos espíritos milenares e temos dentro dessa nosso arquivo memória toda uma situação que vai passando. O que a gente precisa entender? Para que nós não façamos confusão se é minha comunicação, se é a comunicação do espírito que está se manifestando, eu preciso tentar não interferir. Eu tento não querer falar por ele. Sabe quando a gente está tendo uma conversa, gente, assim, a pessoa começa a falar e a gente dá a segunda palavra do que ela está dizendo? Ela diz assim, nossa, mas hoje eu estou cansada. Não, eu estou alegre. A gente está tentando interferir. É nisso que a gente não pode fazer. É deixar sem pressa, maturidade. Por isso que a escola é muito importante para fazer esse treino mediúnico. Eu me preparo, eu esvazio a minha cabeça
Eu entro de corpo e alma com toda a minha responsabilidade e me coloco à disposição do trabalho mediúnico. E aí eu tenho a oportunidade, através do meu trabalho e do meu exercício e estudo da mediunidade, captar a ideia e trazer a ideia. Muitas e muitas vezes nós fazemos isso sem nos aperceber. Prestem atenção. Quantas vezes alguém ligou para a gente falando de um problema dela do qual a gente não tinha conhecimento, né? A gente não tinha vivência daquilo que estava acontecendo. E de repente, com aquela boa vontade, aquele sentido de acalentar a pessoa, a gente começa a falar. Falar. E a gente acaba atingindo o objetivo de acalmar aquela pessoa, de direcionar aquela pessoa naquela problemática, naquela aflição que ela estava vivenciando. E quando ela vai embora, a gente faz assim, nossa, como eu tive uma ideia tão boa, como que eu tirei isso da onde para falar tudo aquilo para ela? E aí, se a gente tiver um mínimo de consciência, a gente vai ver, nós fomos os intermediários do plano espiritual. Nós não tínhamos esse conhecimento, não tínhamos essa bagagem. E eu não estou dizendo de grandes conhecimentos, não. Às vezes de situações muito corriqueiras, familiares, profissionais, de repente nós damos aquele conselho e que na realidade nós servimos de comunicação. Aquele espírito traz a orientação, como ele não pode atingir diretamente a pessoa, ele nos usa no sentido de intuir e nós falamos. De repente a gente fala assim, nossa, eu tinha conhecimentos que eu desconhecia. Não é que tinha conhecimento que você desconhecia. Você tinha um arquivo aonde você pôde ser acessado pelo plano maior e passado a orientação para a pessoa. Não é diferente do que acontece na Câmara de Passe. Nós somos os intermediários no sentido extremamente responsável e sempre levando em consideração a razão, o equilíbrio, a segurança e o estudo, entendeu? Nós não somos assim marionetes do plano espiritual. Tanto é que quando existe uma comunicação que a gente vê que não está adequada ao lugar, as palavras não estão adequadas no momento, nós neutralizamos. Nós colocamos de uma outra forma, no sentido assim, a pessoa queria falar uma palavra meia baixa e a gente fala, eu estou muito irritado. Ou então a pessoa quer xingar e a gente usa um outro termo. Se eu pudesse sair daqui, eu te batia. Nesse ponto, nós estamos filtrando a comunicação. Na mesma sentido, nós sabemos que aquela comunicação, ela vem de um espírito necessitado, um espírito que está em desalinho, um espírito que precisa de ajuda. Nesse momento, nós estamos fazendo esse intercâmbio. E sabemos que nós não temos esse sentimento. Eu não estava com raiva de ninguém. Eu não queria ficar bravo com ninguém. Essa é uma das provas que a gente tem de que essa comunicação não é minha. Agora, quando nós temos as comunicações dos mentores que falam bonito, que falam de um sentido de orientação ao grupo e tudo mais, a gente ainda se sente com mais dificuldade. Por quê? Porque o plano espiritual superior, ele tem palavras e tem colocações extremamente elevadas para nós. E nós sempre vamos passar de uma forma mesclada com o que nós temos de conhecimento. Mas, ainda assim, somos os intermediários nessa comunicação, onde que a gente está animando uma ideia, animando uma posição espiritual. Oi Vera, oi Carlos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Márcia, tudo bem? Que bom vocês por aqui. Nessa questão que ele fala da aula hoje, animismo, mistificação,
fraudes, contradições e abusos, essas são muito diferentes do que nós estamos falando. Se nós estamos com o estudo, nós estamos com a capacidade de captar dentro de uma posição séria. Oi, Vani, tudo bem, querida? Uma posição de uma casa séria, uma posição onde a gente teve o estudo adequado. Nós jamais vamos passar por uma situação de trazermos uma informação de uma forma falsa. Porque eu acredito, gente, que numa casa séria ninguém sai de casa para não fazer a parte dela espiritual. Nós não podemos nunca esquecer que existe uma equipe espiritual que nos dá sustentação para isso. E nós vamos fazendo a nossa parte. Agora, no sentido anímico, a pessoa pode ter uma interferência pessoal, certo? Oi, Santo, tudo bem? Ele fala aqui, no sentido, muitas vezes o trabalhador, ele abre caixas do seu próprio passado dentro de um trabalho de comunicação espiritual. Boa noite, querida. O que é isso, gente? Nós, como temos passado, nós não temos uma vida só. Nós temos o nosso passado. Muitas vezes a gente pode, num sentido de muita preocupação, de causas psíquicas mal resolvidas, culpas, nós, num momento de transe dentro de uma câmara de passe ou num outro trabalho espiritual, nós podemos abrir a caixa do nosso passado, que a gente diz assim, eu estou dando uma comunicação, não da necessidade do atendimento daquele dia. Uma pessoa veio fazer atendimento, veio fazer o processo dela, e eu dou uma comunicação que não é do processo dessa pessoa, é um processo pessoal meu. Eu abro o meu passado de situações mal resolvidas e começo a verbalizar. Eu posso até trazer algum espírito que está mal resolvido comigo e ele se manifestar falando das dificuldades e das diferenças que ele teve comigo. Então, eu ainda estou dando uma manifestação no sentido da minha vida pessoal. Alguns dirigentes de casa espírita, quando percebem essa situação, porque de tanto que a gente trabalha, de tanto que a gente estuda, a gente percebe quando está dando uma comunicação anímica, que é sua, é própria. Nós, com delicadeza, vamos conduzir e colocar em tratamento. Por quê? Esse trabalhador, ele está em uma aflição, a ponto de trazer o seu passado para o tratamento espiritual. E quando ele dá a comunicação, se for inclusive de alguma coisa dele do passado, é uma coisa mal resolvida. E é uma coisa mal resolvida, precisa ser tratado. Tem alguns dirigentes que tratam isso de uma forma desprovida de delicadeza. Não, você não entrou na faixa do espírito que precisava, você entrou numa faixa sua. Não, precisamos entender que essa pessoa precisa de tratamento, tanto quanto a outra pessoa. Inclusive porque, se o nosso trabalhador está nessa situação, nós precisamos socorrê-lo, porque ele é uma das ferramentas que nós temos dentro da Câmara de Passe para poder dar sequência aos nossos trabalhos. Todos os nossos trabalhadores precisam estar totalmente filtrados. 100%, evidentemente que isso não existe, né, gente? Oi, Neuza, tudo bom, linda? Mas nós precisamos estar serenados no nosso coração. E a partir da hora que numa manifestação de trabalho de assistência espiritual, eu trago uma comunicação minha, do meu passado, eu preciso ser tratada, eu preciso resolver a minha situação. Equilibrar de novo o meu espírito e voltar aos tratamentos, aos trabalhos espirituais. Por isso, gente, de quando em quando, às vezes 2 meses, às vezes 6 meses,
nós passamos os nossos trabalhadores em verificações espirituais para saber se está todo mundo bem, se precisa de algum tratamento. Pôr um trabalhador em tratamento nunca significou e não vai significar, uma casa séria, um sentido de desconforto, né? Porque tem, no passado, muitas vezes as pessoas estavam passando por problemas, quem não passa, e saía um diagnóstico, processos obsessivos, precisa de tratamento. A pessoa se envergonhava e ia fazer tratamento em outra casa. Porque imagina, eu trabalhador, vou estar na assistência e vão ver que eu estou precisando de tratamento espiritual. Todo mundo precisa de tratamento espiritual. Nós todos deveríamos fazer tratamento espiritual pelo menos a cada 6 meses. Nós todos trabalhadores. E não é nenhuma desonra, nenhuma desalinho nosso. É simplesmente provar que somos humanos. Uma vez, há muitos anos atrás, eu passei numa verificação espiritual, ainda morava em São Paulo, e a dirigente fez assim para mim: nossa, Ângela, saiu o seu resultado de colegiado, de diagnóstico. Eu fiz, o que saiu? Você está com um processo obsessivo. Eu fiz, nossa, eu não esperava isso de você. Eu fiz, por quê? Não, porque você tem conhecimento, você é trabalhadora. Falei, tenho conhecimento, eu sou trabalhadora e sou humana. E ainda é uma oportunidade de eu ajudar aqueles que estão junto comigo. Se tem alguém junto comigo é porque existe alguma coisa para ser resolvida. Então é melhor que resolva. Por isso que eu digo, gente, nós todos somos sujeitos e necessitamos de auxílio espiritual. Ora de um processo físico, ora de um processo emocional, ora de um processo espiritual, mas nós necessitamos. E quando nós temos um trabalhador que ele entra sempre na mesma linha, né? A gente como dirigente vai percebendo, ele está sempre na mesma linha. Nós estamos em trabalhos diferentes, ele está dando direcionamento na mesma linha, na mesma situação, falando as mesmas coisas, a gente logo percebe que ele está abrindo janela do seu passado, tá? Totalmente normal e tratável, equilibrando, volta ao trabalho tranquilamente. Agora, se a gente não tratar ele com respeito e com a delicadeza que precisa, nós podemos até perder um trabalhador e ainda esse trabalhador sair em desequilíbrio dos tratamentos da casa. Isso seria muito ruim. Já começa pela falta da caridade junto aos trabalhadores. Então, todos nós podemos, nesse sentido de transe, é como se nós estivéssemos, gente, como que eu posso comparar? Como se nós estivéssemos numa hipnose. Naquela hipnose, naquele transe da hipnose, nós não podemos voltar o tempo, 1, 2 encarnações. Quem faz regressão sabe do que eu estou falando. Volta a vivenciar aquele passado. É a mesma situação quando nós temos um trabalho onde a pessoa médium mergulha no seu próprio passado. É totalmente diferente, gente, da mistificação. Mistificação já é uma situação que precisa ter muito controle. Porque a mistificação, eu tenho consciência, no outro caso não, eu falo sem consciência que eu estou falando de mim, eu não tenho consciência disso. Nesse caso não, eu sei que eu estou mistificando, que eu estou falseando uma situação. Eu sei que eu estou me colocando no sentido de uma vaidade, de falar coisas onde eu posso dominar massas. Porque, infelizmente, as pessoas dão muito valor à questão de adivinhação, né? De rumo. Todo mundo fala assim, mas o espiritismo não tem comunicação, né? Eu gosto de ir em lugar onde a gente fala com a entidade, ela já diz o que a gente precisa fazer, ela já direciona o que a gente tem que resolver. E isso é muito perigoso, né? Porque nesse sentido a gente interfere no livre-arbítrio. Mas também nós ficamos assim totalmente, foi o espírito que falou, então eu tenho que fazer.
Foi o Espírito que falou, então eu tenho que aceitar. E aí entra no Evangelho, né? Não acreditar em todos os espíritos. Não podemos acreditar em tudo. Nós precisamos passar pelo crivo da razão sobre todas as orientações espirituais. Principalmente se há um lugar onde há vaidade, onde eu quero ser o melhor, onde eu quero me posicionar da melhor forma possível, onde eu quero comandar massas. E eu vou então seduzindo, colocando o nome de espíritos de cunho, né? Então eu coloco como minha comunicação foi da Nossa Mãe Maria de Nazaré, como se fosse de Bezerra de Menezes e outros tantos que trabalham para a espiritualidade. Eu nunca vi nesse período, como eu estou vendo agora, nunca vi em outros períodos, tantas comunicações espíritas. Então vem comunicação espírita de lá, vem comunicação espírita de cá. Outra dizia que dia 17 de não sei quando ia abrir uma vacina, que ia acabar a pandemia. A outra dizia, gente, nós precisamos entender que o plano espiritual, neste momento, ele está mais preocupado em socorrer. O que o plano espiritual está preocupado em socorrer a tantos desencarnados e a tantas lágrimas que caem, para ficar dando comunicação ali, comunicação aqui, comunicação ali. Nós precisamos entender que esse período é um convite para mudanças. Quando vai acabar? Quando nós mudarmos. Ponto. Agora, não adianta a gente ficar abrindo um monte de situações onde tem uma mensagem, tem outra mensagem, tem outra mensagem. E aí a gente vai vendo que essas mensagens acabam sempre no mesmo ponto. Vocês precisam melhorar. Mas a gente tem a necessidade de escutar que alguma coisa vai acontecer. Nós estamos passando um problema pessoal, a gente vai no lugar e quando a gente ouve no DEPOI a pessoa falar e tal, nossa, mas e a solução, né? Nossa, e a solução para aquilo que eu quero, né? E aí a gente fala, olha, você vai assistir 8 evangelhos. Ai, meu Deus, e a solução? Se nós tivermos aquela capacidade, nós vamos ver que a resposta vai vir a cada semana do evangelho. Induzindo, nos convidando a uma mudança. Nós não precisamos de que uma entidade espiritual, sem desmerecer todos os nossos trabalhos espirituais, quando há permissão, nós temos a comunicação dos mentores amigos, da casa, dando aquela orientação, dando assim aquele reforço no trabalho que foi feito no dia, colocando a importância da nossa presença, a alegria do plano espiritual de poder estar lá. Mas nós não ficamos esperando uma resposta aonde vai nos direcionar o que nós vamos fazer amanhã. Por quê? Porque se nós estudamos o Espiritismo, se nós estudamos o Evangelho de Jesus, nós sabemos o caminho que nós temos que tomar. Não precisamos ficar dando aquele ênfase àquela comunicação espiritual. Quando aqui ele diz uma palavra muito séria assim, né? Ele coloca aqui, quer ver? Peraí. Eu queria ver se eu trago para poder trazer certinho aqui. Se recebessem com resignação o que você tem durante a sua vida e o entendimento, não precisaria buscar tantas soluções. Quando nós o fazemos, estamos atrás de respostas, aonde nós temos a essência de espíritos levianos, são os que mais trazem essas comunicações. E aqueles que o procuram caem na armadilha de que merece. É aquela coisa, eu procurei, eu recebi a orientação, não passei pelo crivo da razão e acabei caindo numa armadilha. Por quê? Porque o Espírito me diz assim, olha, você precisa, para se curar, você precisa plantar bananeira 5 vezes por semana na esquina da sua casa. Opa, peraí, né?
Qual é a utilidade disso? Por que eu vou fazer isso? Não tem lógica isso. E eu, então, não vou fazer isso. Ah, mas então você não quer se curar. Não, eu quero me curar, mas eu quero me curar de uma forma lógica. Eu não posso deixar a minha razão passar para frente. Nós vimos nessa situação lamentável, né, daquele médium de Deus lá, João de Deus, a eloquência, a sedução das palavras, a intimidação da pessoa, que ela teria que fazer isso, senão a doença voltaria. Então, o medo, a falta de confiança, nós confiamos mais numa pessoa, num médium, do que em Deus. E é onde que nós deixamos nos cair nas armadilhas desses médiums. Os mentores estão atentos a isso? Estão atentos a isso. E como eles permitem que esses espíritos mistificadores, fraudulentos, charlatões, trabalhem dessa forma? Para o nosso livre-arbítrio. Quando eles vão parar de fazer isso? Quando nós começarmos a estudar, usarmos da razão e não dar público a essa situação. É muito perigoso, gente, quando a gente começa a fazer grandes elogios ou destacar grandes posições dentro de uma casa espírita. Nossa parte de vaidade, ela é muito, muito, muito presente ainda na nossa vida. Gente, quem falar que não tem vaidade, eu não estou dizendo vaidade, não estou dizendo essa vaidade. Eu estou dizendo a vaidade íntima, do reconhecimento, da valorização. Reconhecimento, valorização é importante, mas quando isso mexe com o nosso ego, é muito perigoso. Porque a partir da hora que a gente põe isso na frente, os espíritos superiores, eles se afastam, né? E nós ficamos com os nossos afins. É a mesma coisa que eu falo para vocês das videntes, das cartomantes, das adivinhas que vivem dessa situação. Elas têm mediunidade? Tem. Elas têm mentores? Tem. O plano espiritual sabe que elas estão manipulando, ganhando em cima disso? Sabem. E por que não interferem? Pelo livre-arbítrio. É como nós dessemos corda para a pessoa. Ou ela sobe a montanha para se salvar, ou ela enrola no pescoço para se matar. Isso ocorre por responsabilidade de cada médium. Agora, também cai na nossa responsabilidade de nós darmos a credibilidade. E depois que tudo se desmonta, que descobre que era uma fraude, que não tinha nada a ver e tudo mais, a gente fala assim, nossa, sabe, e me incomodava tal coisa, mas diz que era assim. Nós não somos fantoches, nós não somos bonecos, nós somos seres pensantes. Então vamos olhar, vamos analisar. É uma boa coisa? É uma boa proposta? Tem um sentimento que Jesus nos colocou do amor ao próximo, a caridade, o socorro? Então vamos em frente. Tem alguma coisa que está ao contrário aí? Vamos ficar alerta. Começou a fazer uma coisa fantástica, vamos ficar alerta. Muita gente coloca que não aparece na televisão programas espirituais, não tem uma posição de destaque a Federação Espírita do Brasil, pode ver as programações de televisão que tem os canais evangélicos e tudo mais. O nossos, sempre quando tem, são sentido de estudos. Vocês não vão ver dentro de uma emissora uma sessão mediúnica. Não vai ter. Não vai ter. Por quê? Porque a nossa intenção é o conhecimento, a segurança, através do conhecimento, a liberdade do livre-arbítrio. Nós vamos fazer o que nós quisermos com esse conhecimento, a partir da hora que nós temos o conhecimento. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Se eu for atrás, vamos dizer assim, sou convidada a dar a palavra do mentor. E na hora, por alguma interferência ou alguma situação pessoal,
Eu não consegui me comunicar com o mentor. Então nós vamos ouvir agora a palavra do mentor através da nossa companheira Ângela. E eu não estou sentindo nada. Eu não estou conseguindo captar nada. E aí, por vaidade, eu começo a falar. Falar o quê? Do conhecimento que eu tenho. Mas eu sei que sou eu que estou falando, não existe nenhuma interferência espiritual. Eu não estava conseguindo, mas eu começo a falar e falo rebuscado, falo bonito, né? Tenho conhecimento sobre isso. E quando acaba, a pessoa ainda vem dizer assim, nossa, que lindas palavras do mentor. E eu vou ficando, que linda a palavra do mentor. Então, cada vez mais, eu estou me afundando espiritualmente, porque eu estou me enganando. Não tem mentor. É a minha vivência espiritual que está fazendo essa comunicação. Eu não consegui captar. E não é nenhuma desonra, é melhor a gente ser honesto. Não consegui nenhuma mensagem. Olha, me veio uma intuição tal, mas eu não consegui mexer. Veio a intuição tal. Eu falo depois, veio a intuição tal. Mas na hora eu não consegui trazer a comunicação. É melhor do que a gente tentar iludir. Tem alguns lugares, algumas pessoas, infelizmente, que se preparam, né? Leem em casa, leem, se preparam para na hora da palavra do mentor trazer aquilo que elas estudaram para ficar em destaque. Isso é enganar. Isso não é certo, isso é uma coisa muito séria. E o plano espiritual vai nos cobrar sobre essa eloquência, esse envolvimento, porque nós estamos dando diretrizes a outras pessoas. Olha, o mentor disse que a gente precisa fazer assim, assim. Olha que beleza, o mentor tal. E ainda dei um nome ainda para que a gente seja endeusado. Nas colocações, uma vez a gente assistiu um filme muito interessante, aonde ele fazia mistificação. Ele mistificava que estava recebendo espírito. Então ele ia na casa das pessoas, resolver um problema que estava acontecendo na casa da pessoa, normalmente era uma intervenção espiritual, e ele então dizia, eu estou nessa casa porque me devem muito, porque essa casa fui eu que construí, eu preciso que façam assim. Ele estava mistificando, não tinha nada. Vocês sabem que através dos anos foram estudando vários e vários mecanismos de mistificação. Até imã embaixo de mesa para copo andar e tudo mais. E numa dessas reuniões que ele foi, ficou famoso, né? Ele ficou muito famoso. Qualquer problema que tinha, chama o médium tal que ele resolve. Ele, nessa hora de fazer esse cenário todo que ele fazia, realmente um espírito se comunicou com ele. Ele foi o primeiro para passar na porta. Essa casa tem espírito, ó. Então, de uma hora ou de outra, toda mistificação vai ser, vamos dizer assim, desmantelada. Ela vai ser olhada, vai ser esclarecida. E, normalmente, o que leva um médium a chegar nesse ponto de deixar toda a sustentação espiritual para trás e deixar o seu eu passar na frente, uma hora a pessoa é descoberta, uma hora a pessoa vamos dizer assim, mostrada. Olha, isso aqui é uma farsa. E a gente fica muito triste porque aquela pessoa com a mediunidade podia fazer um trabalho maravilhoso, mas o orgulho e a vaidade atropelaram a situação. Mais triste ainda, gente, quando as pessoas usam para ganho, né? Ganho pessoal, ganho social. Quando a gente fala em pagar as coisas, a gente precisa ter muito cuidado. Quanto que é a consulta? Quando começa assim, só um minutinho, a gente já precisa ter cuidado. Porque dai de graça o que de graça recebestes. Já começou errado. Ah, mas olha, é para sustentação da casa, é para comprar produtos para casa, ou é para... Quando a gente começa a cobrar consulta espiritual, nós precisamos ter cuidado. Cobrar passe espiritual, cobrar evangelho, nós precisamos ter cuidado.
Uma vez me faz lembrar, gente, eu estava no depói e entrou a pessoa, conversou comigo, tudo. E na hora que eu fui dar o cartãozinho para ela, eu fiz assim, então, olha, aqui tá 50% do seu tratamento. Os outros 50 são seus. A pessoa pegou a bolsa para pegar os 50 reais para mim. Não, olha, não é isso que eu tô falando. O plano espiritual vai fazer metade do seu tratamento. A outra metade é por conta sua. A outra metade é a sua mudança pessoal, a sua reforma íntima. Então, é muito diferente de eu deixar lá na frente já uma contribuição da consulta. A consulta custa 30 reais, 100 reais, sei lá eu, e eu entro para conversar com alguém para ser orientada, ou eu pago para tomar um passe, ou eu pago para água fluidificada. Isso tudo, gente, já é um grande alerta. Aonde se mistura as coisas, a gente precisa ter cuidado. Não estou dizendo, gente, de um sentido de eu ser sócio de uma casa espírita, que a gente sabe que tem aluguel, que tem água, que tem imposto, tem luz, tem isso e aquilo. Eu sou sócio se eu quiser, eu contribuo se eu quiser, e se eu não quiser, eu vou passar na consulta espiritual, eu vou ouvir o evangelho, eu vou receber o tratamento espiritual e eu vou para minha casa. Não vai ser diferenciado dentro da câmara de passe. A gente não vai dizer assim, olha, esse aqui dá uma energização maior que ele doou 50 reais para casa. Isso não existe. Isso não existe, tá? Então, são sinais. Quando nós temos a posição de que esse médium, ele resolve tudo, ele atende tudo, ele faz tudo, ele orienta tudo, e ele começa a ser endeusado, ninguém faz mais nada sem conversar com ele, também precisamos ter cuidado, porque não é uma posição certa. O trabalho espiritual é um conjunto de trabalhadores, né? Agora, eu abro porta, eu fecho porta, eu recebo, eu falo, eu sou a estrela da cidade, né? Da casa. Cuidado, nós já estamos entrando aí num processo que não é legal. Quando a pessoa nos intima dizendo assim, olha, eu estou vendo que pelo seu passado você precisa fazer agora isso. Não é assim, você precisa perdoar, você precisa começar a trabalhar na casa espírita, você precisa se doar, senão a sua vida vai para trás. Não, a orientação, orientar é uma coisa, conversar com a pessoa da posição que ela pode sair daquela posição e ser mais feliz é outra coisa. Não, mas eu tô vendo aqui que você já fez assim, eu tô vendo aqui que se você não fizer assado, eu estou fazendo com que a pessoa fique dependente de mim. E eu não tô indo pelo caminho certo de uma orientação espiritual. Eu tô fazendo um processo de dependência da minha pessoa na vida daquela pessoa. Tudo isso, gente, nós precisamos analisar muito bem. Todas as situações onde sai do controle do que o plano espiritual nos orienta, nós estamos caindo em armadilhas. E armadilhas, às vezes, feitas por nós. Deixa eu ver o que a Neuza está falando. No filme Ghost acontece isso. Exatamente, no filme também acontece isso. Ela era charlatã e depois ela recebe ele e leva um susto danado com o trabalho mediúnico que ela estava fazendo. Bem lembrado, Neuza, muito bem lembrado. Gente, as comunicações espirituais, elas são extremamente necessárias para que nós possamos ter a orientação do plano espiritual, para que a gente possa ter mensagem dos nossos que estão no plano espiritual através das psicografias, que nós possamos ajudar aqueles espíritos que estão em condições de sofrimento no plano espiritual. Tudo isso é muito importante. A comunicação com o plano espiritual é uma coisa real. Agora, cada um de nós que se propõe, através da mediunidade, que é uma coisa inerente à nossa vida, quem é médium, vai sentir, vai ouvir, vai falar.
Nós vamos estudar e nos colocar da melhor forma possível, com o nosso maior amor possível, para poder auxiliar nos trabalhos espirituais. Essa é a nossa função. Quando nós sairmos dessa condição, quando nós pisarmos fora desse propósito, nós já estamos à mercê de armadilhas extremamente dolorosas, que quando voltar ao mundo espiritual, material, reencarnando, desencarnando e voltando, nós já temos como predisposições questões extremamente dolorosas. Podemos ter uma mediunidade onde só nos cause sofrimento, de ser aquela pessoa que é considerada louca, porque nós não usamos bem a mediunidade. Nós tínhamos ela, né? E queremos enganar, e queremos ser mais do que precisava ser. Queremos usar a mediunidade de escada. Nós podemos cair nas armadilhas de reencarnar no lugar onde isso é extremamente proibido, falar com os mortos é coisa de louco, e nós vamos ter as consequências daquilo que fizemos. Ou nós podemos voltar, cada caso é um caso, no sentido de trabalhar constantemente com a mediunidade, mas num grande auxílio mesmo, de esquecermos de nós mesmos e levarmos o consolo até para aqueles que não acreditam em nós. Tudo isso vai ter consequência, de uma forma ou de outra, cada um vai ter um seu processo nesse sentido. Agora, é muito triste a gente ver médiums que querem um reforço daquilo que é passado, né? Eu quero a constatação daquela mensagem, eu preciso saber se aquilo era verdadeiro. Se eu tenho a mediunidade e eu sentei, me preparei, me desliguei de tudo, o que vier depois disso é do plano espiritual. É do plano espiritual. Nós não precisamos de ter a constatação, mas a gente quer. Nossa, eu também vi isso aí. Eu vi essa posição que o Espírito estava falando. A gente fica assim, nossa, então era verdade, porque nós não confiamos no nosso trabalho espiritual. Se nós fizermos com amor, se nós fizermos dentro dos conceitos que o Evangelho de Jesus nos ensina, nós já sabemos que está certo. Nós já sabemos que ajudamos, nós já sabemos que trouxemos aquela comunicação que era necessária para o momento e para a situação que a pessoa estava vivenciando ou trazendo como orientação para todo o grupo, tá? É engraçado quando assim, o plano espiritual falou uma coisa que eu também sabia que era assim. É como se nós estivéssemos dando, que dá aval, né? Assinar embaixo do que o plano espiritual já estava falando, tá bom? Então, muito cuidado, gente, para que a gente não caia em armadilhas perigosas. Não é porque a pessoa muitas vezes entra no seu psiquismo, no seu pensamento, que consegue, através da mediunidade, visualizar o seu espírito com as suas necessidades, que ela é um espírito elevado ou que ela é um espírito onde tem que ser seguido. Nós, como trabalhadores espíritas, nós temos que fazer o nosso trabalho e seguir o caminho. Eu falo isso, gente, quando eu lembro muito das igrejas, né? Os apóstolos e Jesus, eles montavam a igreja e seguiam. Montavam e seguiam. Eles deixavam pronto e seguiam. Eles não queriam ser endeusados pelo aquele que eles estavam montando. Quem punha o nome depois de Igreja de São Pedro, Igreja de São João Evangelista e tudo mais, foram os homens. Eles não tinham essa necessidade. Eles faziam o seu trabalho, faziam a fundação daquele trabalho e seguiam. Nós a mesma coisa. Amanhã, se tiver alguma pessoa que foi beneficiada através da nossa mediunidade, nós até podemos ficar alegres, mas não nos prendermos a essa situação. Eu ajudei ele, eu fiz por ele, eu tinha esse contato, olha, dentro da Câmara eu pude contribuir, vai lá, que outra vez se você precisar eu te ajudo. Nós não precisamos disso. Façamos o nosso trabalho e siga em frente.
E o muito importante, para que a gente não caia em nenhuma armadilha, estudar. O livro dos médiuns é um livro maravilhoso, onde ele fala de todo esse processo mediúnico. E no sentido do charlatão, pensa assim, um mágico, um bom mágico, ele consegue nos iludir, mas ele tem a grandiosidade de dizer que aquilo é ilusionismo, que aquilo não é verdadeiro. Agora, infelizmente, muitos médiuns ou pessoas que se dizem médiuns charlatões, eles continuam dizendo que é do plano espiritual. Essa é a grande tristeza dessa pessoa. Tá bom? Alguma pergunta, gente, sobre essa questão do mediunidade, charlatanismo, mistificação? Vê alguma perguntinha? Nada? Logicamente, gente, que esses processos são todos estudados e trabalhados na casa, na escola. Oi, Danilinho, tudo bem? Nós temos 2 anos para estudar a nossa mediunidade, para sentir a nossa mediunidade, para despojar do nosso eu, para depois nós sentirmos o externo. Todo esse processo é feito em 2 anos. 2 anos. Então, o primeiro mediúnico, o segundo mediúnico, nós vamos fazer esse processo de trabalho. Então, tem a parte teórica que eu estou dando para vocês. Depois nós temos 40 minutos da parte prática, onde a gente vai trabalhar todas as mediunidades por 2 anos, para depois a gente poder começar a contribuir numa câmara de passe com segurança. Mas primeiro de tudo a gente precisa ter confiança na gente mesmo, né? E na casa que a gente está estudando. No sentido do charlatanismo, Cris, quem faz isso tem grandes consequências. Grandes consequências. Inclusive de hoje ser um subjugado por um charlatão. Não sei se não foi você. Outro aluno me ligou falando do João de Deus, né? Eu não assisti o seriado. Oi, Magali, tudo bem, bem? Eu não assisti o seriado, achei muito forte e não quis assistir. Não me senti à vontade de assistir. Lamento muito a questão dele, né? Lamento muito, porque ele veio com uma missão de cura, de ajuda ao próximo. Ele poderia, eu já falei para vocês várias vezes que nós temos os centros de força e cada um tem a sua energia. E que principalmente o centro de força genésico, ele tem a capacidade de criação, de cura, de uma série de coisas. Mas isso tudo, nós canalizamos a energia de todos os nossos centros de força, inclusive para a gente dar passe na Câmara de Paz. Nós pegamos todas essas energias e doamos através das mãos e aquela energia vai saindo curadora, restauradora, criadora e tudo mais. Só que ele se perde porque era um centro de força onde ele se perdeu. A parte sexual ele se perdeu e misturou com a parte cura mediúnica e tudo mais. E usou disso para enganar as pessoas. Então ele falhou. Eu tenho, muita gente tem ódio dele, tem nojo dele. Eu tenho uma dó, uma grande dó, uma tristeza imensa de saber que a pessoa tinha um dom maravilhoso a desenvolver e ela se perde pelo materialismo, né, onde ele angariou muito dinheiro, poder, sucesso, tudo ele fez ali, ele se perdeu em tudo. De que forma essa pessoa vai ter que ressarcir isso tudo? Não vai ser uma encarnação só. Ele se compromete ali para várias encarnações. Então, a consequência é muito grave. Porém, que é o que eu falei e às vezes fica difícil das pessoas entenderem, voltando no Evangelho de Jesus, ele diz assim: só lobo cai na armadilha de lobo. Essas palavras, gente, é para tudo na nossa vida.
Aí eu fui enganado. Pensa, só lobo cai na armadilha de lobo. Tem pessoas que ligam lá na televisão, falam, né? A pessoa caiu de novo no golpe da lotérica. Só lobo cai na armadilha de lobo. Eu caí porque eu fui ganancioso, porque eu fui acionado, porque eu já fiz no passado. Só lobo cai na armadilha de lobo. Aquelas pessoas que passaram pelo aquele trauma horroroso, elas tinham que passar por um sentido violento. E elas foram então induzidas, atraídas para o teste desse nosso irmão. E ele falhou, então ele falha na prova dele, e elas passam pela expiação que precisavam passar. Elas tinham uma predisposição ao engano, à violência, ao estupro até. Elas tinham uma predisposição. A partir da hora que ele se atrai, ele falha na dele, ele vira o instrumento para a predisposição das pessoas que tinham que passar por aquela situação. É lamentável, é uma situação assim muito triste de a gente colocar, mas não existe injustiça, gente. Isso que a gente tem que entender, não existe injustiça. Agora, é muito triste de saber como ele vai ser no futuro dele. Essas pessoas, elas passaram pela prova, pela expiação, elas vivenciaram a expiação. Elas não vão passar mais por essa situação. Agora, como ele vai ter que sofrer, ou quais são as condições que ele fez para a sua própria reencarnação? Nessa encarnação. Olha o estado miserável desse ser humano, eu não estou dizendo fisicamente, né? Uma pessoa que é desmontada moralmente, totalmente, odiada. Então ele já fez para essa encarnação e ele vai fazer para algumas outras. Não vai dar para ser em uma só, porque senão seria um resto de ser. Entendeu? Então nada fica impune. Por isso eu digo, a pessoa que acha que está enganando, ela primeiro está se enganando. Se ela fizer isso sem consciência, tem um peso, vamos resolver essa situação. Se ela fizer isso com consciência, é muito triste. Se ela fizer isso planejada, é lamentável. Agora, ninguém, nem nada sairá impune das coisas que nós fizemos na nossa vida. Tudo que nós fizemos de ruim, é que nem eu sempre brinco, cada lágrima que a gente derrubar, a gente vai ter que consolar. E cada benefício que a gente fizer, nós vamos ter a alegria e a satisfação de ter feito bem. Nós teremos a nossa recompensa. Por isso nós não podemos trabalhar para um nem para outro. É seguir o caminho do ensinamento do Cristo, que é a melhor solução. E como médiuns, ainda podendo ser esse instrumento maravilhoso de trazer a libertação de dores profundas de séculos, é uma maravilha. Mas sempre pensando, estudando. Ninguém é cego para conduzir cego. Quem não tem preparo, quem não tem estudo, não pode administrar um trabalho como esse. Então, estudando, se preparando, vendo lugar sério para se pôr a sua mediunidade e humildade. Nós estamos servindo a Cristo. Nós não estamos servindo a casa espírita, nós não estamos servindo a fulano nem Bertano e nem a nós mesmos. A mediunidade nos é dada, a eloquência nos é dada, o dom nos é dado para que nós possamos florir, né? Produzir, abençoar, envolver, ajudar. É a finalidade da nossa existência. Respondido, minha linda?
Então tá bom, vamos encerrando, que estamos em cima da hora. Semana que vem, gente, é isso que eu queria falar com vocês uma coisa. Semana passada, a Cláudia gravou, ficou pesado demais, ela não conseguiu passar a aula para vocês, tá? A Cláudia está naquele grupo de artistas que foram beneficiados com o apoio do plano espiritual, tá joia, Aninha? De fazer show online para poder ter a verba. Ela é uma artista, ela vive disso. E calhou exatamente o dia do show dela, às quartas, às 9 horas da noite. Ela falou, Ângela, eu não tenho como fazer a aula e já estar às 9 horas pronta para o show, porque é tudo feito na casa dela também. Então ela me pediu por um período que ela gravasse a parte dela nas quartas-feiras e colocássemos ao ar para vocês. Então a da Cláudia vai ser gravado às quartas-feiras até que ela volte. Mas uma semana sim, uma semana ela, uma semana eu. Então essa quarta-feira que entra, a Cláudia põe o gravado. A semana que vem eu trago a aula para vocês ao vivo, tá bom? Até que se normalize. Mas ela tá gravando com muita boa vontade, não quer deixar o grupo para que a gente não se perca. Então vamos dar um apoio nesse sentido para que ela possa trazer as aulas para a gente também. Amanhã estamos aqui com o primeiro básico, com muita alegria. Aguardamos imensamente podermos voltar à casa dos nossos trabalhos espirituais. Estamos continuando recebendo doações de roupas, de alimentos. É só entrar em contato com a gente vê um jeito de buscar ou abrir a casa para entregar. E também estamos aceitando as doações em espécie para manter a nossa casa. Tá bom? Gente, uma boa semana para quem for assistir a aula amanhã, até amanhã. Um beijão para todos, fiquem em paz.